do Senhor, mais uma vez seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Elielso, superintendente da Escola Dominical aqui da IAD Glória. Está aqui comigo o evangelista Fernando, mais uma semana, mais uma aula da Escola Dominical. Pai do Senhor, evangelista Fernando. Pai do Senhor, evangelista Elielso, saúde com a paz do Senhor também todos os amados. Estamos alegres e desejamos contribuir com o aprendizado dos irmãos. Amém? Excelente. Então, mais uma vez, bem-vindo à nossa aula da Escola Dominical. Esta semana, nós vamos ter a nossa aula com o tema Paulo e o seu amor pela igreja. É a lição de número 10, dando continuidade, à nossa sequência de lições da Escola Bíblica Dominical. Antes, se você já foi inscrito no canal da IAD Glória, quero pedir que você compartilhe o link dessa aula com alguém, Clica aqui embaixo em compartilhar, manda no WhatsApp, manda em outros canais aí que você tenha, no Instagram, o que quer que seja, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo conhecimento da palavra. Se você não é ainda inscrito no canal da IAD Glória, quero lhe convidar a se inscrever aqui embaixo, tá bom? Ativar o sininho, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo no canal, você vai ser alcançado, por mais uma aula, um conteúdo aqui da IAD Glória, tá bom? Então, seja muito bem-vindo à nossa aula. Paulo e seu amor pela igreja. Eu quero fazer a leitura do textuário, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A do versículo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Verdade prática da nossa lição. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Essa é a verdade prática da nossa lição. Então, dentre outras coisas, nós vamos estar falando sobre o amor, Vai ser um tema recorrente aqui na nossa lição, mas não o amor como um sentimento abstrato, um amor como algo que é demonstrado com ações concretas, práticas, verdadeiras no nosso dia a dia. E vamos, obviamente, correlacionar isso com a igreja do Senhor. A leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10, evangelista Fernando. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais somos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Perfeito, esse é o texto da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Nós temos 3 objetivos ao finalizar essa lição. Primeiro, destacar o amor de Paulo pela igreja. Segundo, relacionar o amor com a fé na igreja. São duas coisas que precisam andar junto, amor e fé dentro da igreja do Senhor. E, em terceiro lugar, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: a fé, o amor e também a esperança. Eram virtudes que estavam presentes dentro daquela igreja. Aquela igreja ela tinha 2 características muito importantes, que era, primeiro, o amor ao Senhor Jesus, e segundo, o amor entre os irmãos também. Então, eram as 2 características marcantes dentro da igreja de Tessalônica. Então, nós vamos estar tratando um pouquinho, usando essa igreja como exemplo, uma igreja que verdadeiramente amou ao Senhor Jesus e também
houve o amor presente entre os irmãos e a igreja assim se desenvolveu e também cresceu. E nós vimos, pelo que o próprio apóstolo Paulo disse, que sempre dava graças a Deus por aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja diferente no sentido daquilo que ela ouvia, daquilo que ela aprendia e cria no Senhor Jesus, daquilo que ela praticava. E para nós também é um exemplo nos dias atuais. Ouvimos a palavra, a pregação do Evangelho, cremos na pregação do Evangelho, precisamos praticar, para que sejamos uma verdadeira igreja de Cristo e realmente a virtude do Espírito Santo esteja presente em nosso meio e a igreja continue avançando. O ponto central dessa lição é: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Nós vamos estar tratando aqui um pouquinho, porque, irmão, de verdade, para criticar é muito rápido, Nossa língua é muito ligeira para criticar. Os nossos passos, nosso coração, a nossa intenção também tem que ter a mesma agilidade para amar, e com amor nós nos esforçamos para fazer sempre melhor na obra de Deus, na igreja local. A igreja local somos nós que fazemos, nos reunimos e nos juntamos para fazer a obra do Senhor, tá bom? Então, primeiro tópico da lição, o amor de Paulo pela igreja, o amor como de um pai para com o filho. Amém. Então, percebemos aqui, em continuidade, toda essa temática que temos estudado. Para mim, eu estou na lição do Paulo, plantador de igreja. Lá atrás. Porque realmente uma complementa, O discipulado, o vocacionado, como na lição passada, e hoje o combustível de Paulo, qual era? O amor. O amor que movia Paulo a fazer essa obra. Ele não fazia por obrigação. Embora lemos um texto que ele era imposta essa obrigação de pregar o Evangelho, mas quem obrigava ele a pregar o Evangelho era ele mesmo. Porque ele sentia esse amor, ele movia essa necessidade no seu coração de fazer isso. Não era que ele era obrigado por Deus, mas ele mesmo se auto-obrigava a fazer isso para refletir o amor que ele sentia ali pelos irmãos. Como ele já falou, toda a igreja ele sempre apresentava dessa forma. Algo que também chamou a atenção aqui no Interagindo, voltando um pouquinho, o apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. A vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja, o corpo de Cristo. Então, hoje em dia, como foi citado, é muito fácil criticar, falar mal e tratar a igreja como algo sem valor. Mas ela é o corpo de Cristo e nós fazemos parte dela. E quando um membro se fere, todo o corpo sente a dor. Então, o amor como de um pai para um filho. Então, é assim que Paulo sentia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentil. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Por isso a expressão filhos na fé, que também vimos na lição passada, falando sobre os vocacionados. E Paulo tinha muitos filhos. E hoje em dia é algo que até está saindo de moda. Outrora, todo crente sabia que era seu pai espiritual. Ou tinha vários pais, várias mães, aqueles que oravam, que ajudavam, que pegavam na mão. Então, Paulo ele se importava com a igreja como um pai. Porque ainda que vós, ou melhor, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, Paulo, quando ele vai citar, um plantou, o outro regou, mas ele disse, mas eu plantei, eu gerei, eu sou o pai de vocês. Então, Paulo tinha esse apego para a igreja, ele sentia com dor de parto para gerar Cristo naqueles novos convertidos. Então, realmente, a gente vê que o combustível de Paulo era o amor. Perfeito. E o segundo subtópico aqui, ele está nos trazendo o motivo do amor do apóstolo Paulo. De onde era que o apóstolo Paulo, de onde é que era gerado esse amor tão grande? E aí o comentarista diz assim, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Era a maneira como a igreja lidava com o Evangelho, como a igreja lidava com os ensinamentos, inclusive do apóstolo Paulo, a coerência da prática com o ensino que essa igreja recebia, era que tornava especial dentro do coração de Paulo o amor por essa igreja. É igual realmente um pai,
Quando você observa que você dá um ensinamento ao filho, você vê aquele filho ser coerente na prática com aquele ensinamento, com aquilo que você orientou, obviamente você tem aquela satisfação, aquele prazer, aquela alegria. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa alegria. O evangelho não é só um discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo, que nós vemos no versículo de número 6. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo tinha essa alegria de ter o cuidado com a igreja. Eu acho muito interessante essa abordagem que o senhor fez agora há pouco, evangelista Fernando, que está se perdendo um pouquinho aquela cultura que a gente tinha, né? A gente já sabia quem era o pai espiritual de alguém. Alguém até já falava assim, não, fulano de tal é a mesma coisa que um pai meu. Eu tenho 2 pais. Tenho o meu pai biológico, tenho o meu pai espiritual, que foi quem me ajudou na fé. E esse é um dos motivos pelo crescente individualismo dentro do reino de Deus. A banalização do corpo. Né? Exato. Perde-se essa concepção da unidade do corpo. E nós precisamos resgatar isso dentro da igreja do Senhor, que é uma concepção de unidade. Já não estamos mais sentindo essa junção, né? Tão forte como era há alguns anos atrás. E isso é bom para a igreja. Eu já ouvi pessoas pregando contra a paternidade espiritual. Mas quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo e o que ele falou está dentro da palavra de Deus, é um conceito verdadeiro e que funciona, inclusive, com a aprovação das Escrituras. Não algo assim abstrato, não a criação de alguém porque quis ser quis ser alguém para a vida de alguém, quis ser alguma coisa para a vida de alguém. Não! Existe o conceito de paternidade espiritual dentro das Escrituras. Isso é bom, nós precisamos resgatar, precisa ter mais pais espirituais, né? Para que os filhos possam se desenvolver. Esse é o subtópico. Aí de Paulo, se não tivesse o pai Barnabé, né? Pois é. Nós tratamos aqui agora há pouco, que inclusive ajudaram muito o próprio apóstolo Paulo. Vai ver daí que ele aprendeu isso. Marcos também, né, teve o pai Barnabé e depois Pedro disse, meu filho Marcos. Exato. Já foi adotado. Exato. Recebeu um novo pai. Glórias a Deus. Então, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. No tempo que muitos vivem a criticar a igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou. Voltou o tema, né? Exato. Plantados, né? Então, onde Deus nos plantou, né? Eu creio que os irmãos se lembram aí onde nasceram, né? Qual a igreja que nasceu, né? Glórias a Deus. Aqui mesmo, glória a Deus. Eu no meu casinho, graças a Deus. Então tem um amor especial, né? Tem, sim. Para sua, né, por onde você foi plantado. Não sabe nem como, nem então, quanto tem esse amor. Eu tenho também um amor muito especial para a igreja Luiz Alves, no campo onde era universitário. Eu nasci junto com a igreja. A igreja abriu, eu fui o primeiro, um dos primeiros crentes a se converter. E no dia da inauguração, eu era, sem ser crente, eu estava inaugurando a igreja. Tá vendo? Hoje está com 27 anos. Então a gente tem. E aí não esquece, né? Tem que ter esse amor, né? E não banalizar, não criticar, dizer, não, aqui ninguém ama, aqui, né? Às vezes porque a pessoa se sente incompreendida, né? Ou às vezes até porque não passa a mão na cabeça dela, né? Não deram o mínimo que a pessoa desejava e acaba xingando, né, o ministério, os irmãos, mas ele tem que reconhecer da onde ele saiu e para onde Deus agora coloca ele, implantou ele. Então esse amor, ele tem que também estar, né, fazendo parte, né, dessa nossa comunhão como irmãos. É claro que a igreja não é o templo feito pela mão dos homens, mas é os irmãos que estão ali comungando na mesma fé. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Temos que amar, né, a nossa origem ali onde nós nascemos e amar os irmãos que compõem essa igreja, que é a verdadeira igreja, né? Chamados para fora, a eclésia são os irmãos. É uma compreensão muito importante, porque a igreja ela vai se desenvolvendo, alguns membros vão fazer parte de outras igrejas, não vou dizer de outro corpo, né? Mas de outras igrejas,
Estou falando da igreja local, tá? Alguns membros saem, vão para outras cidades fazer parte, e aí novos membros também vêm, também chegam, se agregam, pessoas se convertem, entram na igreja, fazem parte dos nossos departamentos. É muito importante, especialmente para quem está chegando também, ter essa concepção também e amadurecer no que é o convívio entre irmãos. O convívio entre irmãos, apesar do termo da necessidade do termo comunhão se cumprir em nosso meio, mas o convívio entre irmãos nem sempre vai ser aquele mar de rosa. Em algum momento vai ter essa incompreensão, vai ter essa dificuldade de entendimento na comunicação, vai ter a dificuldade de relacionamento, vai existir. É natural que se tenha. Faz parte da família. Faz parte da família. No entanto, o nosso papel é sempre preservar a unidade do corpo. Então, é por isso que nos entristece muito quando a gente vê alguém tentando provocar a desintegração do corpo. Porque isso não leva a lugar nenhum. Um corpo ele só funciona se ele for bem integrado, se ele for unificado. A desunião, em momento nenhum, ela vai operar o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Então, é muito importante que cada crente tenha no seu coração, especialmente participante da igreja local, tenha no seu coração que você é um promovedor dessa união. Ela precisa começar em você. Se você for daquele que espalha, você não vai fazer parte, né? Tem que ajuntar. Glória a Deus por isso. Segundo tópico na lição: amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. O apóstolo Paulo, ele já trata do amor em várias cartas, até chegar inclusive lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que é o texto áureo, né, sobre o amor. Só que o apóstolo Paulo, ele trata sobre o amor nas suas cartas, já trazendo essa concepção de amor direto do coração de Deus. Ele diz assim, em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele escrevendo, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele traz essa concepção do próprio Deus, remetendo inclusive ao texto lá de João, capítulo 3, versículo número 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É óbvio que o ser humano ele precisa responder a esse amor. Deus ele derramou já o seu amor, já provou para nós. Deus não precisa provar nada, nem para mim nem para você. Ele não precisa provar absolutamente nada, porque ele já provou, inclusive, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Sem ter nenhum conhecimento. É óbvio que o ser humano ele precisa agora responder a essa prova que Deus ele deu. É preciso crer para responder a esse amor. A fé e o amor no ensino de Paulo. Amém. Então, quando Paulo chega ali em Tessalônica, né, vê que o Evangelho iniciou ali de forma conturbada, né? Começa a pregar, alguns creem, mas daqui a pouco os judeus, né, que vão se mobilizar ali para expulsar Paulo, inclusive prende ali um homem, leva até uns magistrados, e Paulo então, os discípulos pegam Paulo e mandam ele para Bereia. E mesmo assim, né, mesmo nesse momento de que essa igreja nasce, né, Paulo vai agora dar testemunho da igreja, mostrar como a igreja era um exemplo, né, era um exemplo aos fiéis, que a fé dele já tinha se espalhado, né. Não precisava nem Paulo falar sobre os Tessalonicenses, pois onde ele chegava já havia testemunho dizendo: Paulo esteve aqui, pregou, a igreja foi plantada e a igreja cresceu. Como você falou, né? É bom quando o pai vê o filho andando, né, nos seus conselhos. E Paulo se alegrava com isso. O apóstolo nos diz que o amor é a ponte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, tinha filhos que Paulo, né, tinha essas alegrias. Tinha outros filhos que davam mais trabalho, né, como a igreja de Coríntios, por exemplo. Tanto é normal. Aos Efésios, ele traz, né, a alusão a essa característica da fé e do amor, como também aos Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então está relacionado, né? A Bíblia diz: se nós não amarmos nossos irmãos, nós não somos nem filhos de Deus.
Então, como pode ter fé e não amar? Né? Desconhece a Deus aquele que não ama o seu irmão. Então, vemos que essa fé crescia com o amor proporcional, né? Também crescia. Perfeito, eu acho muito interessante, evangelista Fernando, que o apóstolo Paulo, se eu não estiver enganado, escrevendo aos Romanos, o comentarista faz referência disso aqui, mas ele não cita o texto. O apóstolo Paulo diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Então, o único débito que eu tenho que ter aqui com o irmão Fernando, que eu já tenho, eu já nasci tendo, já conheci o irmão Fernando tendo, é o débito do amor, e eu tenho que pagar, porque se eu não pagar, eu não vou conseguir entrar lá no céu. É uma coisa que eu tenho que pagar, o débito que eu tenho com meu irmão, que é o débito de amar, né? A ninguém deve nada, senão o amor. Agora, o que realmente é o amor? Para a gente entrar no próximo tópico, nós temos que fazer essa pergunta, porque nós estamos vivendo uma época em que o sentido de amor está muito distorcido. Até o comentarista disse aqui que a sociedade que nós estamos vivendo confunde amor com luxúria, né? Esse romantismo exacerbado que prega um amor, né, sem correções, que prega um amor sem dificuldades, que prega um amor, como é que eu posso dizer, até irreal, né? Então, utópico, obrigado, foi essa palavra que eu procurei e não achei. Prega um amor utópico, algo que é inatingível, algo que não tem percalço no meio do caminho, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina sobre o amor. É porque o amor, ele é uma resposta prática a tudo que a tudo e a todos que nós convivemos, que enfrentamos no nosso caminho. O amor é uma resposta prática. E aí o comentarista ele disse, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. É na prática, é na ação, é no dia a dia que nós vamos conseguir provar esse amor. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Vamos lá, o que é que ele cita aqui? Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade para amar, ou seja, para executar o amor. É na prática que eu demonstro esse amor, essa minha responsabilidade para com os irmãos e, obviamente, para com todos que estão ao nosso redor. Paulo sabia transmitir, né? Ele gerou uma igreja que amava, porque ele dava o exemplo, né? Ele era o modelo. Então, voltando um pouquinho à questão de liderança, né? Exatamente isso que Paulo fazia. Ele não pregava e não vivia. Ele pregava e vivia, né? Demonstrava na prática. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo número 10, ele diz assim, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que coisa interessante aqui. Se nós estamos falando que o amor ele tem que ser demonstrado como algo prático, nós estamos falando que as nossas obras vão demonstrar essa capacidade nossa de amar. A execução nossa vai demonstrar essa capacidade de amar e que por fim vai cumprir a lei, né? Os dois primeiros mandamentos, o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma responsabilidade de todo o cristão. Então nós precisamos aprender sobre o que realmente é o amor, diferente do que nós enxergamos hoje na sociedade, nessa utopia muito grande em relação a esse sentimento, não deixa de ser um sentimento, mas que ele é demonstrado na prática, né? Terceiro tópico da nossa lição, as três virtudes na igreja de Tessalônica, que são a fé, o amor e a esperança. Primeiro subtópico. Os três virtudes teologais, né? 1 Tessalonicenses 1:3. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejo que é paralelo ao que está lá em Coríntios, né? Aos Coríntios, Paulo escreveu, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, né?
mas o maior deste é o amor. Então, são essas virtudes que devem permear a igreja, né? Devem estar nos nossos relacionamentos: a fé, a esperança e o amor. E Paulo enfatizou que os Tessalonicenses, né, tinha essa memória, né, lembrando-se sem cessar dessa obra, né? Então, prática, né? A obra tem que ser prática. Fé, ou seja, confiável, né? Trabalho do amor, então, prático também. E a paciência da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles tinham essas virtudes, e como Paulo enfatiza lá em Coríntios, a mais importante, né, a maior delas, é o amor. Assim, as três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a temperança. Tais virtudes devem praticar, ou melhor, participar da vida da igreja local. Perfeito. Então, a primeira virtude, nós vamos detalhar aqui essas virtudes. A primeira, que é a fé, a que se refere essa virtude aqui? Ela se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Assim, nós somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Uma coisa interessante é que até o comentarista cita o texto, Tiago, capítulo 2, versículo 18, né? Tiago escreveu assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, essa fé, que é uma virtude que precisa estar presente dentro da igreja local, tem que ser uma fé também acompanhada de prática, de obras. É uma fé que encoraja os crentes a saírem do lugar, a tirarem os pés do lugar de onde está e a executarem pela fé, né, a obra do Senhor Jesus e, obviamente, dentro da igreja local. Então, essa é a primeira virtude. Era a primeira virtude da igreja de Tessalônica, que tem que ser a primeira virtude de qualquer igreja, que é a fé. A segunda virtude, o amor. E, mais uma vez, enfatiza o amor prático, né? Trabalho do amor, né? Então, Paulo vai falar assim: podemos entender por isso, havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Então, como já falamos também, que porque devemos rogar ao Senhor que mande mais ceifeiros, né? É porque falta, né? Então, os Tessalonicenses tinham essa consciência, né, de que quem segue a Jesus tem que ter esse motivo para amor. Porque, caso contrário, quando chegarmos lá diante do tribunal de Cristo, como é que nossa prova será, ou melhor, como é que nossa obra será aprovada? Se não tiver essa motivação do amor. Se for, né, por egoísmo, se for por vanglória, as obras vão sucumbir diante, né, dos olhos de fogo do Senhor Jesus. Então, essa igreja aprendeu direitinho essas virtudes, né, esses valores que toda a igreja tem que preservar até hoje. E a terceira e última virtude, que é a virtude da esperança. O que é que significa a virtude da esperança? A esperança, ela traz essa ideia de perseverança, né? de crença do futuro. A esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Acho muito importante, Fernando, essa virtude aqui para a igreja, porque é natural, é notório, é claro que todos nós, e a igreja também como um corpo, ela enfrenta muitas tribulações, muitas adversidades. E o que é que faz a gente permanecer confiando? É exatamente essa esperança, né? De que o Senhor ele está conosco, de que tem um propósito, tem um objetivo maior, que nós não façamos nada aqui em vão, e estamos lutando para alcançar o objetivo dessa esperança. Então, as três virtudes elas se complementam: a fé, o amor e a esperança. E a esperança ela nos dá essa capacidade de crer e perseverar com paciência, aguardando o agir de Deus ao nosso favor. E aí eu queria pedir ao Evangelho Fernando Pessoa fizesse aqui essa conclusão para a gente finalizar essa aula. Chamou a atenção agora, você falou sobre a esperança que é futuro, né? Poderíamos até também associar as outras duas virtudes, né? A fé seria o passado. É você crer na promessa, né? Você crê no que está escrito, no que Jesus fez, né? No que era ensinado ali na igreja, né? O amor é o presente. Viver a promessa.
O amor é o presente, é você praticar hoje. Né? Não adianta você dizer que eu amei tanto, né? Eu fiz tantas, né, benéficas, fiz tantas, né, beneficências, e cadê o que você está praticando hoje? Presente. E o futuro é esperança, aguardando agora a nossa bem-aventurada, né, nossa bendita esperança. Então, por isso que o amor é o fundamental, é importante, porque é o presente. Você está vivendo hoje, tendo fé e esperando. Porque o apóstolo Paulo ele finalizou dizendo que o maior dessas três é o amor. O maior dessas três é o amor. É o que nos garantirá que a gente vai continuar esperando, avançando, perseverando no Senhor. Meu querido, nós chegamos ao final dessa lição. Na próxima semana nós teremos outra lição maravilhosa, que é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós vamos tratar da palavra de Deus, da preservação da palavra de Deus, dos conhecimentos da palavra de Deus, da verdadeira e sã doutrina, né? Então eu quero lhe convidar para na próxima terça-feira você estar conosco aqui também, nessa aula da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.